começaram a me levar para o mau caminho, meu irmão veio a falecer, eu vim me revoltar, entrei no tráfico com 13 anos, fiquei até os 16, 2 anos e pouco, graças a Deus tive vários livramentos aí, estou aí até hoje. Perché così tanti ragazzi lasciano il Brasile per andare a prostituirsi in Europa? C'è un traffico organizzato? Chi sono questi ragazzi? Questo è il punto di partenza del mio viaggio di oggi. Viaggio che prenderà una piega completamente inaspettata e che mi costringerà a spostare il focus della mia inchiesta. Tutti siamo attratti ad un corpo avvenente, vogliamo essere, come si dice, belli e spesso questo costa grandi sacrifici e fatica. Sembra però esistere un paese dove l'avvenenza, secondo i canoni moderni, è quasi genetica, sostenuta da un'attività fisica spesso condotta all'aria aperta, in climi soleggiati. Il Brasile. Qui troviamo molti tra i calciatori più apprezzati al mondo, il culto del corpo, i più alti tassi di chirurgia plastica, i modelli e le modelle più pagati del pianeta. E per quanto riguarda il mercato del sesso del mondo occidentale, la maggior domanda di escort maschi. A volte per scelta, a volte meno. La prostituzione in Brasile è legale e analizzandone i dati sono rimasto colpito dal numero di persone anche molto giovani che decidono di avviarsi su questa strada. Uno dei dati che più mi ha sorpreso riguarda la prostituzione non femminile, non trans, bensì maschile. Spagna e Italia sono le due destinazioni più ambite e quindi supponiamo con la maggior richiesta per basilari leggi del mercato dalla prostituzione maschile brasiliana. Uno studio mostra che quasi il 70% degli uomini che si prostituiscono in Spagna, ad esempio, proviene proprio dal Brasile. Fino al 2005 i brasiliani rappresentavano il 36% del totale del mercato mondiale del sesso. Nel 2010 hanno raggiunto il 68,8%. La prostituzione maschile è definita invisibile poiché utilizza mezzi più discreti rispetto a quella femminile. Solo l'1% utilizza gli annunci sui giornali e il 9% circa lavora in strada. La prostituzione maschile di strada infatti tende ad essere gestita dagli est europei. La maggioranza usa le saune gay. Ma quali sono le storie di queste persone? Decido così di andarli a conoscere nel paese in cui sono nati, il paese che più promette al mondo. E la mia prima tappa è San Paolo, la più grande metropoli brasiliana ed anche quella con i più alti tassi di prostituzione maschile. Sempre parlando di traffico, ma questa volta automobilistico, una volta sceso dall'aereo salgo in macchina e per arrivare in albergo, distante solo 8 km, impiego ben 2 ore. Credevo di aver conosciuto il traffico, ma non hai mai visto cosa sia davvero il traffico finché non sei stato a San Paolo. La mia ricerca inizia di notte, per strada. Mi dirigo verso un quartiere residenziale centrale, vicino alla Avenida Paulista, che Oriana, il nostro contatto sul posto, mi dice essere frequentato da prostituti e clienti. Dopo qualche minuto di discussione col mio team, senza letteralmente sapere ciò cui possiamo andare incontro, decidiamo che l'approccio migliore è quello di restare in macchina e di parlare con dei ragazzi di strada, tenendo la telecamera nascosta. Sobre a minha vida? Eu digo que a minha vida é bem diferente das dos boys daqui. É? Pô. The idea is to do something that's about the lives behind the work of
the male prostitutes of the city. A vida traz o trabalho das pessoas que trabalham com sexo em São Paulo. Sim. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Não, sem problemas, mas não sei agora. Então, he's asking that's not a problem, but not now. Para mais umas pessoas, você acha que tudo bem? Não entendi. A gente vai perguntar para mais umas pessoas, você acha não que são tudo bem? todos tão simpáticos. Tão simpáticos como você, eu tô imaginando, é por isso que eu falei, poxa. Então, eu falo por mim, né? Aham. Não sei eles. Tá. E eles vão dizer disso. Acho que Eles vão achar ou não. a minha opinião em relação a isso é que não. Que eles vão querer alguma coisa em troca. Tá, entendi. E così andiamo dal prossimo. Não. Pô, obrigada, boa noite pra você, boa sorte, tudo de bom, cara. Tchau. He's asking if we pay for the interview. Usually we don't, but ask him how much we want. Mi colpisce che mi vengano chiesti soldi solo per parlare. La prostituzione, dopo tutto, è la compravendita di un servizio legato al corpo. Mi rendo conto che non sarà facile trovare qualcuno che si apra a noi. Chiameremo Leandro domani. Per ora decido di spostarmi in un altro quartiere della città, dove in un posto appartato, chiamato Autorama, trovo subito la piazza piena di ragazzi che aspettano i loro clienti. Alcuni salgono nelle macchine dei passanti e compiono l'atto richiesto, altri si allontanano con i clienti, in 2 o 3. La polizia è presente, ma al fine di assicurare la sicurezza di tutti, clienti e non. Decido di lasciare il mio team in auto, così che possono seguirmi da una postazione sicura, di nascondere il microfono sotto la cintura e di avventurarmi tra i lavoratori della notte. Dopo un paio di giri per la piazza, vengo avvicinato da un giovane ragazzo. Mi dice di avere 18 anni. Fatti i classici convenevoli, pur tra il suo pessimo inglese e il mio pessimo portoghese, la comunicazione diventa fisica. Mi tocca, mi dice quanto è dotato e cerca ripetutamente di convincermi ad andare proprio lì a 2 passi, in un motel a ore, che sono estremamente comuni in Brasile, non solo per il sesso a pagamento, ma anche come ritrovi per coppie in cerca di intimità. 20 euro è il costo del motel e 20 euro sono per lui, per far tutto. Mi dice di essere stato in Germania e anche in Italia e che gli italiani pagano bene. Viene da una famiglia povera che gli tocca aiutare economicamente. Gli chiedo: hai una fidanzata? Mi dice sì e mi dice anche di essere eterosessuale, che con gli uomini fa quel che fa soltanto per lavoro. Mi è molto simpatico e la conversazione è stata a tratti divertente. Dopo circa una ventina di minuti lo saluto e torno alla macchina. Tutto, per ora, è andato bene. Decido allora di andare a Rio de Janeiro, nella città simbolo del boom economico brasiliano che il governo sta ripulendo in vista delle prossime Olimpiadi e dei mondiali di calcio, per vedere se la situazione lì è diversa. Le parole del ragazzo che ho incontrato all'Autorama di San Paolo, la sua età, la vita di strada che conduce, il suo lavoro all'estero, mi rimangono in mente come un ritornello che mi ossessiona. La prostituzione è sempre davvero una scelta. Qualcuno guadagna alle loro spalle. Chiamo Leandro, che però non ci risponderà mai. Dopo qualche giorno passato a prendere appuntamenti per approfondire il nostro tema, la prima persona che incontro in un piccolo bar vicino ad Ipanema è Carlos. Allora, è un'altra serata bollette qua a Rio de Janeiro e ci ha raggiunto per un aperitivo, un semplice aperitivo, come vedete, Carlos Alexandre, che è un legale, è un avvocato, ma anche fa un lavoro molto importante per il sindaco di Rio, della città di Rio. È stato molto difficile per noi trovare qualcuno, per cui sono contento che lui ci sia qua, che ci potesse aiutare a capire meglio il fenomeno della prostituzione maschile, perché molte persone ne parlerebbero ma non di fronte alle telecamere, perché di nuovo ci sono questioni di traffici, questioni a volte di droghe eccetera legati al tutto, quindi aspetto che invece Carlo sia abbastanza aperto su questo. Why is Rio de Janeiro, the state of Rio, one of the most important destinations for gays coming all over the world? Is it because here there's more gay men living in Rio, there's more cariocas that are gay, or is it because of something else? Uma eleição mundial como um ponto turístico gay de alta relevância. Assim, o primeiro a cidade maior de turismo gay. Criou uma coordenadoria para a diversidade sexual, ou seja, para cuidar não só dos gays que são daqui da cidade, como também dos gays che vêm di fora visitar o paese. Ronaldo, che ho conosciuto per le strade di Rio, si prostituisce con uomini. Accetta di farsi intervistare da me, a patto però di non essere riconoscibile. Ronaldo, tell me something about your childhood, where you grew up, and
how was your how were your teenage years? Eu nasci num povo pobre e tal, e daí eu resolvi com 16 anos fazer esse tipo de trabalho, porque eu tinha um objetivo de comprar uma casa e dar o melhor para minha família. Eu sabia que aqui em Copacabana tem muito turismo e tal, aí eu vim para cá e aí comecei aqui com turistas estrangeiros, americanos, alemães, italianos, suíços. Espanhóis eu não gostava muito não, porque não pagavam bem. Eu encontrava eles na praia, na discoteca, e ia para os hotéis e cobrava. Why is it that male Brazilian prostitutes are so widely known worldwide? Existe o daqui e existe a busca de lá, né? Não, é uma coisa casada. Existe a fome com a vontade de comer. Os turistas vêm buscando e aí também aumenta ainda mais a existência por essa busca. Tanto que a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Estado, enfim, eles tentam coibir cada vez mais essa vivência de prostituição, porque não é o que interessa para a cidade. Why is it not interesting for the city? It brings money. Porque traz dinheiro, mas traz também problemas como a pedofilia. When did you realize that you could make a profession out of your body and selling sex? Porque eu sempre fui safado, sempre gostei de sexo, eu transava com todos os garotos na minha cidade. Desde 9 anos fazia sexo com primo. Daí eu juntei o útil ao agradável, entendeu? Eu gosto de transar, de sexo, por amor e por dinheiro, entendeu? It's the same thing for you. Para mim é a mesma coisa. Is poverty still one of the factors why there are so many male prostitutes here? É exatamente isso. O Rio de Janeiro, em particular, por você andar na praia, você anda despido, né? Você anda sem camisa, você anda de perna de fora. E aí você junta alguém que trabalha, joga bola, futebol, joga vôlei de praia, pratica muito esporte, cuida do corpo e é pobre. I'm very suspicious that there is an organized traffic behind them, like there is for transsexual prostitution, for a lot of female prostitution, especially coming from foreign countries to the one that we're talking to. Do you know anything about it? O fato deles saírem daqui para irem para fora é porque eles sabem que tem cliente lá fora, que eles descobrem aqui. You started when you were 16? Yeah. Did it ever feel strange that you were underage? Não, na época eu fiz um documento falso e daí eu entrava nos hotéis sem problema. What do you want to do in your life? Eu quero virar um empresário e depois fazer dinheiro com outro tipo de trabalho. But for now you're happy with this kind of work? Rap eu gosto, pra mim não tem problema, entendeu? Senão não faria, né? What percentage of them started when they were minors, underage? O feminino tem uma tendência muito grande, até porque fisicamente as meninas se desenvolvem mais, então elas disfarçam melhor a questão da idade. O masculino não tem essa coisa do menor. Where did you go to Europe? Primeiro eu fui para a Alemanha, depois Itália, Amsterdã, Londres, rodei a Europa inteira. Então, eu fui com um turista que eu conheci, depois lá eu larguei ele e resolvi fazer a vida lá. What was the life like in Europe as a male escort? É muito dinheiro, né? Bem melhor do que aqui. Eles adoram, assim, tipo latino, carioca, brasileiro. O Brasil é visto muito na Europa, não só na Europa, mas especialmente, como se aqui fosse um local em que fossem chegar
encontrar prostitutas em todos os lugares, mas não é a ideia que é. E até isso atrapalha muito, não só a cidade, ao Brasil, ao Estado e ao próprio país. Por quê? Porque acaba que essas pessoas vêm para cá incentivando muito a prostituição. What was it like when you were in Milan working in Piazza Trento? Ali foi o começo, assim, eu não sabia como... Foi a primeira vez que eu fui para a Itália, mas eu fiquei só um dia lá na rua e não gostei não, porque é muito barato. Is it big the phenomenon of the trafficking of young males, young Brazilian males, underage often to Europe for prostitution? Tanto quanto mulher è normal. Tutti iniziano quando sono minorenni e il denaro crea dipendenza. Se si stima che mediamente il guadagno di un adolescente che si prostituisce ammonta al 62% del reddito della famiglia, si ha un'idea del perché ogni giorno nuovi adolescenti si avviino alla prostituzione. E si stima che in tutto il Brasile i ragazzi coinvolti siano dai 500.000 ai 2 milioni. Uomini, donne, sesso, amore, prostituzione, turismo, fetti, clienti, notte, traffico, pedofilia, caos. A Rio incontro anche Rodrigo. Mi parla di Juiz de Fora, dove ragazzini e trans partono per l'Italia, e di Casa do Menor. Rodrigo ha vissuto il dramma dei ragazzini e dei trans che a meno di 11 anni d'età lasciano Juiz de Fora, una città del distretto minerario di Minas Gerais, per rincorrere promesse di denaro, che quasi sempre si rivelano miraggi. Meu nome é Rodrigo, né? Eu vivi 19 anos nas drogas, fui usuário de drogas durante 19 anos. Fiquei no tráfico de drogas e tive envolvimento homossexual e com prostituição. Vivi com travesti, né? E acabei conhecendo esse mundo da prostituição na minha cidade de Juiz de Fora, onde muitos rapazes, garotos, pobres, mas de boa aparência, eram levados para a Itália. E che età hanno queste persone solitamente? 13, 14 anos até 25 anos, 20 anos. De menores até de maiores. Senti, come avviene questo approccio da parte di questi agenti? Em Juiz de Fora, a minha cidade, tem vários eventos homossexuais, né? Vários eventos, Miss Gay, eventos grandes. Vem gente de fora, inclusive vem muitos italianos, né? Então é feito convite com o sentido que eles vão ficar ricos. E muitos deles acabam ficando tendo um pouco de dinheiro. São pessoas muito pobres, porque a cidade é abrangida em bairros que são pobres, e são pessoas que voltam com alguma coisa, com um carro, com um apartamento, e acham que estão bem, que ficaram bem. Queste persone sanno cosa andranno in Italia a fare o no? Eles vão para lá pensando que vai ter uma vida muito boa. Muitos nem voltam, morrem lá, né? A maioria deles voltam com AIDS, voltam doentes, né? E lá, se não se pagar a proteção, morre mesmo lá. Rodrigo mi mette in contatto con una casa per minori, dove si rifugiano molti bambini sottratti alla prostituzione, alla tratta di esseri umani, al narcotraffico, alla violenza domestica. La casa si trova fuori città, nella lussureggiante campagna che circonda la città. Decido di andarli ad incontrare. Tenho 17 anos, comecei a usar droga com 11, morei uns 2 anos na rua, tenho 15 anos, tenho 17 anos. Eu vim parar aqui porque eu estava na rua. Eu comecei a usar droga, comecei a conhecer gente que usava. Eu não tenho pai nem mãe. Eu estava no mundo das drogas lá fora.
Comecei a ter dificuldade com 13 anos de idade. Depois dos 11 fui até os 13 só no uso, depois dos 13 comecei a fazer tráfico de droga. Entrei no tráfico de droga, comecei pelo cigarro, pela amizade. Tinha um irmão chamado José que trabalhava na boca de fumo, era gerente. Comecei a traficar, aí comecei a usar droga. Comecei a roubar os outros. Comecei a me misturar no meio deles, começaram a me levar para o mau caminho, meu irmão veio a falecer. Eu vim me revoltar, entrei no tráfico com 13 anos, fiquei até os 16, 2 anos e pouco. Graças a Deus tive vários livramentos aí, estou aí até hoje. Questa casa famiglia è gestita da padre Renato, un uomo avanti con gli anni, che fin dalle prime conversazioni telefoniche mi dà l'impressione di essere grintoso, arrabbiato, determinato. Siamo qui con padre Renato in una delle tante case per i minori che lui gestisce. Mi diceva sono 40 in 5 stati diversi del Brasile. La prima domanda ovviamente che sorge spontanea è: da dove è nata questa tua passione per aiutare così tanti dei bambini sfortunati del Brasile? Sono figlio del Piemonte, di un piccolo paesino di campagna, una famiglia molto grande. Quando avevo 8 anni a scuola si leggeva la storia di Don Bosco, Giovannino Bosco. Lui anche contadino, povero come me, appassionato per salvare i ragazzi di Torino che in quell'epoca già incominciava a diventare industrializzata. E un giorno la maestra ha chiesto: chi vorrebbe essere come Giovannino Bosco? Io ho alzato la mano. Ma certamente non sapevo cosa volesse dire questo. Sono entrato in seminario, sono diventato prete, ho fatto filosofia all'Università di Milano, avevo la cattedra di filosofia a Mondovì. Quando ho vinto questa cattedra, dopo aver studiato molto, mi hanno chiesto se volevo venire al Brasile e io ho detto subito di sì. E questi erano gli anni? Qui siamo nel 78. 78, io nel non 78. ero neanche ancora nato, ecco, giusto per dire. Sono nel 78. Allora, io sono venuto nella Baixada Fluminense, questa area grandissima che voi avete visto, la grande periferia di Rio de Janeiro, dove ci sono circa 5 milioni di persone, venute da tutte le parti del Brasile. È il primo shock. Un bambino dorme per terra. È già grande, ma ancora al pannolino. Le piante dei suoi piedi sono intonse perché non ha mai camminato. Non ha motricità di gambe o di braccia. I denti gli sono cresciuti disordinati nella bocca. Non parla, piange o ride soltanto. La prima cosa che mi viene in mente è che il piccolo sia sempre stato rinchiuso in una sorta di gabbia che non gli ha mai permesso di alzarsi, che nessuno gli abbia mai parlato e che non abbia mai visto la luce del sole. È successo che una notte io arrivavo a casa mia e entro nel garage e un ragazzo, un giovane nero, era lì. Nel garage. Io pensavo che volesse rubarmi, gli davo la chiave e lui mi dice: padre Renato, sono io, sono pirata. La polizia vuole... Pirata. Ovvero? Si chiamava Pirata, un soprannome. La polizia vuole spararmi e mi hanno sparato. Io sono riuscito a passare 3 pallottole, una mi ha preso qui di sghimbescio nel collo, il sangue stava cadendo. Allora ho visto che era vero, perché la polizia si ferma dietro di noi per vedere cosa succedeva. Io chiudo subito il garage e rimango con lui. Pensavo di rimanere una notte, poi lui voleva stare con me. Era un ragazzo primo ragazzo di strada. E un ragazzo che non aveva papà, non aveva mamma e viveva nella strada come un cane randagio. Io sono rimasto con lui e lui mi diceva: io voglio stare con te. Non ho più voglia di drogarmi perché tu mi vuoi bene. Io ho mai avuto questo amore. E ho cominciato a lavorare, io ritorno una sera e mi dicono: padre, hanno ucciso Pirata, hanno sparato a Pirata qui davanti alla tua porta. Io vedo il sangue nella porta, chiedo dov'è, l'hanno portato all'ospedale. Corro all'ospedale, era morto già con una pallottola nella testa. E io ho pianto, mi sono arrabbiato e ho sentito impotenza, le 3 cose.
un pianto grande perché non avevo salvato questo ragazzo, che lui sentiva che io ero il suo papà, che era mio figlio. E l'impotenza perché dico, che faccio? La casa del minore è nata perché vuole essere questa presenza di amore, questa presenza di Dio Padre e Madre accanto a chi non è figlio di nessuno, non è amato da nessuno, è visto come una peste, è visto come un animale feroce e pericoloso. E io ho visto che con l'amore, con la presenza, questi ragazzi si recuperano. Se non li recuperiamo è perché non li abbiamo amati abbastanza. A polícia me parou, jogou o menino no chão, deu uma chinelada nele, jogou o time na cara dele, começou a queimar o corpo dele. É meio difícil e perigoso pra ir assim, porque eles podem até fazer alguma coisa contra você, contra alguém que falou. Então é meio perigoso você ir assim. But if I went there as a client, it wouldn't be a problem. You know we're gonna go. Yeah. Qui abbiamo una casa di ragazzi portatori di deficienza, ragazzi che hanno ricevuto da piccoli, sono stati abbandonati, sono stati stuprati, sono stati usati o hanno visto delle violenze tremende, hanno ucciso davanti a loro i genitori, sono frutto di questo rigetto della società. E con questi ragazzi, in completa normalità, guardiamo una partita di calcio. Brasile-Francia. Mi fanno vedere i mestieri che stanno imparando. Le recite che stanno preparando. Unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Seja feita a vossa vontade. Amém. 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 E poi alcuni giovani ospiti della Casa Domenor vogliono essere ascoltati. Douglas, raccontami la tua storia. Para começar, a minha história é uma história um pouco triste, porque vim de uma família bem pobre, uma família que passou muita necessidade, sofreu muito. Foi assim, meu pai ficou de cama, a gente morava com meu pai e com a minha mãe. E minha mãe arrumou outro homem e saiu de casa, deixou a gente, eu e meus irmãos, tomando conta do meu pai, deficiente, em cima da cama. Então era nós e os vizinhos que tomavam conta. Aí teve uma vez que ele passou muito mal, aí levaram ele para o hospital, ele ficou paralítico, que ele teve derrame e voltou. Eu saí de casa muito cedo, tive muitos problemas com parentes. Me revoltei muito porque meu pai nunca me registrou, nunca tive um pai presente na minha vida, então eu saí de casa com 12 anos de idade. Aí no orfanato conheci a cola, a primeira droga que eu usei, a cola. Aí nesse conhecer da cola, fui usando de vez em quando. Aí aos 8 anos, eu decidi ir com esses meninos, que era da rua, que era do orfanato, mas ia pra rua e voltava só à noite. Saía pra roubar, pra usar droga, ficar usando droga, depois voltava. Aí a minha mãe pegou e veio. Quando ela chegou em casa, ela começou a quebrar tudo. Eu morava na favela, minha mãe era da boca, meu pai. E aos meus 3 anos, para 4 anos, eu presenciei a morte do meu pai. Foi assassinado. Tirou as coisas dentro de casa, né, que ela começou a quebrar. Botou a gente dentro de casa e tirou o crique do bujão, né?
e fechou a casa. Naquilo começou a escapar o gás todo. Aí ela pegou e ia arriscar o fósforo para matar todos nós. E aos 10 anos eu passei por muitas coisas. Uma delas foi que eu fui abusado pelo meu próprio padrasto. Foi quando eu comecei a pensar em me envolver com drogas. Eu comecei a usar crack. A maconha vendia pó. Ainda no Rio não tinha crack. E loló. E comecei a usar droga. Daqui a pouco comecei a vender droga. Fui preso. Então fui para prostituição. Fiquei lá por meus 14, 15 anos, na Vila Mimosa, em São Cristóvão. Lá eles preparavam meninas para se vender lá fora, no exterior, na Itália, na Europa. Aí foi que eu fui morar de aluguel e eu não tinha como pagar meu aluguel. A minha única opção foi o quê? Ir para o mundo da prostituição. No mundo da prostituição, você nunca vai de cara limpa. Aí eu comecei a usar drogas. O primeiro contato que eu tive com o tráfico foi de fogueteiro. Aí ficava, quando os polícias apareciam, soltava fogos, para avisar que os polícias chegavam. O cara vê que você tem disposição, vê que você vai ser bom, ele já tem uma pessoa para morrer. Eles vai pegar a pessoa, fala aí, tu tem disposição? Toma a arma, vai te dar a arma para você matar a pessoa. Ele morreu de bala, nós estávamos deitados dormindo, veio os caras para extermínio, veio o grupo do extermínio, exterminou ele na nossa frente. Se você tem que matar uma pessoa, se tá todo mundo junto, você tem que matar também, senão você vai morrer. No Natal. Hermano. Gli squadroni della morte sono gruppi di persone armate che agiscono con il fine di assassinare civili, solitamente inermi. Gli obiettivi degli squadroni della morte possono essere gruppi, esponenti o autorità politiche, istituzionali ma anche bambini di strada, attivisti, operatori sociali e tante altre categorie di civili. I metodi di queste esecuzioni arbitrarie e extragiudiziali di solito si contraddistinguono per ferocia e brutalità, includendo torture, stupri, rapimenti e sequestri. In Brasile vengono attualmente organizzati squadroni della morte per colpire o punire arbitrariamente ed illegalmente bambini di strada, piccoli ladri e appartenenti alla microcriminalità. Civili armati, ma anche squadre di poliziotti o militari assassinano e torturano trafficanti di droga, ladri e bande armate nelle molte favelas del paese. Spesso questi squadroni vengono finanziati dai commercianti che vogliono contenere la dilagante criminalità che li danneggia. Ma la parte più dura è l'intervista alle bambine abusate ripetutamente dagli amici dei genitori, sotto incitazione di questi ultimi. La cosa atroce era che loro si sentivano in colpa per quello che era successo. Jorge, homens, a fazer o quê? A usar de vocês? Sim. E tu? A mesma coisa com você? La situazione loro è che sono 7 sorelle, una era fuori di casa e non è stata attinta, ma tutte le altre sorelle, il papà consenziente la mamma, chiamava uomini per loro in casa e li prendevano il sonno, abusava di loro, abusavano e loro adesso hanno 12 anni, quindi è già un anno che sono qui, quindi avevano 8-9 anni. La legge cosa prevede nel caso di appunto È prigione, la legge è molto severa, solo che noi abbiamo denunciato, la polizia nel caso, si tratta del nord-est, Alagoas, ha detto ma se noi dobbiamo fare tutte queste denunce stiamo solo dietro a queste cose, perché qui è normale. A un certo punto il lavoro viene in secondo piano. Non è più pensabile cercare di forzare queste bambine a rivivere quei momenti. E nonostante l'insistenza di padre Renato, catartica forse, dico basta.
Do you know of anyone that, when she was a minor, left Brazil to go and prostitute somewhere abroad? Conheço sim. Agora ela já é de maior, tem um filho, mas ela já foi para lá. Se estabeleceu, pagou uma dívida de 20 mil e depois voltou para o Brasil de novo. Aí ela era de menor na época, mudaram o rosto dela, fisionomia, fizeram documento falso para ela ir. Agora ela já é de maior, já voltou para o Brasil. So you're telling me that there is a proper traffic of underage girls and boys from Brazil to Italy and other European countries, and that traffic is organized, right? Não é praticamente não é uma organização. Eles participam também, junto com eles. É tipo uma agência que eles montam, só que é uma agência com outro tipo de coisa. Eles montam uma coisa que não é. Enganam as pessoas, mas tem participantes também de traficantes juntos também. If I asked you to take me to one of these agents, would you know what direction to point me? Em São Cristóvão, na Vila Mimosa. What is Vila Mimosa like? What happens there? What goes on? São várias casas de prostituição. Cada casa tem um monte de meninas trabalhando de menor. Lá rola de tudo, droga, lá tem bandido, lá tudo que você imaginar, lá tem. And the police doesn't say anything? Não, a polícia vai lá diariamente, entra, pega uma ou duas, mas o resto consegue escapar. Escondem. Os próprios donos do estabelecimento escondem elas lá dentro. So if I went to Vila Mimosa and wanted to look for them, how would I find them? É meio difícil e perigoso, porque lá tem diversas pessoas, entendeu? Então tem que ter uma certa cautela para ir assim, porque eles podem até fazer alguma coisa contra você, contra alguém que falou, entendeu? Então é meio perigoso você ir assim, de imediato. But if I went there as a client, it would be a problem. Right? You know where we're going. Rachele mi conferma che i minorenni d'ambo i sessi vengono adescati dai trafficanti che li avvieranno alla prostituzione in paesi esteri. La promessa è sempre quella di un futuro migliore. Sono forniti di documenti falsi, sono truccati perché sembrino più adulti, ricevono un biglietto aereo e sbarcano alla destinazione finale. E lì inizia l'incubo. Sono sfruttati fino a che non hanno fatto guadagnare i loro boss dai 20 ai 30.000 euro. Dopodiché vengono abbandonati alla strada. Uno dei luoghi in cui avvengono gli adescamenti è il quartiere a luci rosse più infimo di tutta Rio, Villa Mimosa. Ci siamo andati, ma senza telecamere. Il rischio, vista la dimensione del traffico di esseri umani, era troppo alto. Ho visto una strada che mi ha ricordato i quartieri a luce rossa di Calcutta. Zone off limits a chiunque, anche alla polizia, quando non è in combutta, talvolta con i capi di quartiere. Ragazze e ragazzi di qualunque età, tanto clienti che prostitute. Il luogo più facile in cui acquistare droga. Adescatori ad ogni angolo. Lo leggi nei loro occhi. La promessa. Antes de viajar, me disseram que ia trabalhar em um hotel e ganhar muito bem. Mas eu não sabia das condições desse trabalho. Estava empolgada e não me preocupei. La verità. Não podia passar mais de 5 minutos com o cliente. Levava multa. Só podia sair com segurança até para ir onde eu morava. Elas tinham medo que fugisse. Eu só seria libertada quando pagasse a passagem. Le caratteristiche che gli organizzatori del traffico internazionale cercano nella loro vittima sono che non abbiano casa, famiglia, fin da molto giovani, proprio come i bambini di strada, che diventano così tra le prede più appetibili. Tra poco incontreremo Padre Renato di nuovo in un'altra casa Dominor. Speriamo di riuscire ad andare nella piazza principale di Rio de Janeiro, di Lapa, un quartiere di Rio, in cui dovremo trovare molti dei meninos da rua, ovvero dei bambini di strada. Con Padre Renato incontreremo anche delle persone che stanno dedicando la propria vita a cercare di togliere questi bambini, spesso tossicodipendenti, alcolizzati all'età di 9, 10, 11 anni, dalla strada.
Se nell'intervista che segue mi vedete guardare all'orizzonte con preoccupazione, il motivo è che siamo stati costretti ad interromperla varie volte, perché gli stessi ragazzi fuori di sé che abbiamo tentato di avvicinare al nostro arrivo nella piazza continuavano a venire, urlanti, fatti di colle caciasa, verso di noi. Siamo qui con Leandro, che ci ha portato a trovare padre Renato, che era un ragazzino di strada e molto gentilmente si è offerto di raccontarci la sua esperienza. Ovviamente Leandro non è il suo vero nome, ma essendo minorenne dobbiamo proteggere l'identità. Lui ha deciso di farsi questo copricapo che a quanto pare faceva spesso quando viveva per la strada. Leandro, ci racconti com'era la vita di strada? Ah, a rua era muito chato, sabe? Toda a vida acontecendo. Eu tava na Lapa, aqui no Rio. Aí quando eu tava indo pro cacete, a polícia me parou. Jogou o menino no chão, deu uma chinelada nele, jogou o tine na cara dele, começou a queimar o corpo dele. Aí passou um carro de som, a polícia parou o carro de som, mandou para eles embora e só. Aí eu tava indo, ele falou, a próxima vez que eu te pegar na rua, tu vai rodar. Como é que agora está acontecendo na rua? Se vê poucos meninos na rua, o que está acontecendo? Muita tragédia. Quem é que faz isso? As polícias. O que eles fazem? Gosta de acordar os outros, batendo na cara dos outros, joga água, manda para os outros ralar dali daquele lugar. Os outros não podem mais trabalhar de sapateiro. E como é que tu vivia na rua? Como é que tu fazia comer? Os outros pediam dinheiro, pediam para os outros pagar um lanche para mim. Um dia eu meti com o moço me seguiu, eu comprei o tine, o moço falou que nunca mais vai me dar dinheiro. Você tem família? Tem pai e mãe? Não, meu pai e minha mãe morreu. La stazione di polizia che qui vedete sostituisce le ronde degli squadroni della morte e funziona nel disperdere i bambini di strada dai luoghi in cui vivono solitamente. E così questa notte abbiamo deciso di venire qua a Lapa, che è un quartiere di Rio de Janeiro, in un'altra casa dominore, edificio gestito da padre Renato, ma non solo. Siamo qua infatti con 3 delle donne che accudiscono i bambini che vengono qua, sono i meninos da rua. Cos'è il fenomeno dei meninos da rua? Por questão de família. A família é a estrutura, sendo que esses meninos que estão na rua, eles estão na rua por estupro e pela família, que eles não têm uma família. São famílias quebradas, onde que a mãe é alcoólatra, o pai é traficante, o irmão, ou não tem pai nem mãe. Então eles acabam procurando abrigo na rua. Dá vontade de dizer para o menino, fica na rua, porque a família que você tem é uma porcaria. Então a gente tenta ser um pouco dessa família, tenta passar um pouco família para eles. Quanto è grande questo fenomeno a Rio de Janeiro e più in generale in Brasile? Bom, no Rio de Janeiro, acho que no último estudo da prefeitura, que foi publicado acho que foi janeiro de 2010, estava em torno de 380 a 400 meninos na rua. Na parte central. Mas sendo meninos na rua e de rua, porque tem essa diferença, né? Porque existem meninos que estão na rua pro dia, passam um dia na rua, que vêm tentar fazer algum tipo de trabalho ou até mesmo pequenos furtos, e os meninos que são realmente moradores de rua, que não têm referência familiar. O grande problema do menino estar na rua é que ele perde totalmente a referência familiar e então ele perde os limites, né? Na rua não tem limite. Ele não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem ninguém que imponha um limite, que diga para ele até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Então, tentar fazer com que ele tenha de novo um limite é extremamente difícil. Então, por isso que o nosso trabalho é de redução de danos, é tentar entender por que ele está na rua, tentar dar uma qualidade de vida melhor para que ele possa sair da rua. E não tão maltratado quanto era em casa e quanto é na rua também pelos nossos governantes, né? Porque acham que o menino é mais um lixo, né? Então, por isso que tem esse recolhimento. É chamado hoje de choque de ordem, é um nome que particularmente eu acho que é horrível, né?
que é chegar e recolher a qualquer custo, é tirar como se estivesse mesmo varrendo um lixo, né? E isso tem acontecido já, né? Porque é uma meta mesmo do governo para que se acabe com a população de rua até a chegada dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, que vai ser sediada aqui no Brasil. E a hora que acaba esses eventos, você pode ver, passa por aí que vai dar com eles direto na rua. Se 2, 3 ou 5 meninos não querem aderir ao tráfico, eles são assassinados. Então, eles vivem se escondendo nos buracos. Quando eu vou procurar, eu procuro nos buracos. A gente já sabe os buracos e a gente vai nos buracos e encontra. O que é micro-ondas? Eles botam pneus, bota em pé e bota uma porção de pneu e taca fogo. Aí não acha o corpo, não acha nada, no alto do morro, e o PP tá embaixo e eles estão lá em cima. Quem é que faz isso? CPI. Padre, a gente sabe que existe esse tipo de coisa produzida pelo próprio tráfico, mas existe também produzido pela própria polizia. Polizia. In che modo solitamente questi ragazzini di strada si guadagnano i soldi per campare? Eles furtam, porque né, as pessoas, o alvo deles mais turista, entendeu? E eles, aí eles furtam, né? E dali eles consumem com drogas. Tem também esse prostituição. As meninas, no caso, qualquer real, né? Elas fazem. E assim, eles andam em grupos, né, em bandos e tal. Então, se as meninas naquele grupo não arrumar um marido, ela é estuprada por todo o grupo. Então, elas têm que arrumar um marido no grupo, porque senão ela é estuprada por todo o grupo. Esse marido ou bota ela para se prostituir, para dar ele, ou ele vai roubar para dar mordomia a ela. In una parola, come ultima domanda del mio pilota, mi possono dire quella che in un mondo ideale potrebbe essere la soluzione a questo fenomeno? Eu acho que uma palavra é difícil, né? Mas eu diria que principalmente dignidade. Porque se você dá dignidade, você vai se preocupar com educação, com profissionalização. Porque se aquele menino consegue se sentir gente, parte dessa sociedade, ele vai querer sempre melhorar. Ele quer buscar a escola, ele quer buscar se profissionalizar. A reintegração. Integração. Assim o governo bota aquelas tampas na favela lá, para ninguém ver a favela, vai dizer que é para tapar o som, e não dá suporte à família. Quer dizer que se os pais tivessem o suporte, com certeza os filhos sairiam. Os filhos, não vamos botar que é 100% como ela colocou, né? A gente sabe que isso não acaba, porque eles já acabam acostumando na rua, mas melhoraria sim. Muito menino não tem nenhuma perspectiva. A única é o narcotráfico, a rua, a prostituição e a morte. E eles aceitam isso. Dizem, eu não nasci para ficar de semente. Eu não vou ficar de semente. Se vou morrer há 12 anos, 15 anos, qual é o problema? Porque não tem perspectiva. Dar perspectiva, dar esperança e mostrar que ele tem capacidade. Pô, eu não entendia. E sempre ele de braço, eu fazendo essas maldades todas, e sempre o padre Renato falava, não, vamos ajudar o Delvan. Aí chamava o socorro pra mim, chamava a ambulância, não, vamos levar ele pro médico, vamos ver o que ele tem, vamos cuidar dele. Isso daí, o Delvan é assim, o Delvan tem um bom coração, o Delvan que eu conheço tem um bom coração, o Delvan que eu não conhecia, eles me ensinaram a aprender. O Delvan que tem um bom coração, não só tem um coração ruim, o Delvan que tem a semente di Dio aqui no meu coração. Cos'è che ti ha fatto voler smettere di fare quel tipo di vita? O que me ajudou foi eu ter uma filhinha agora que eu tenho, uma fazer. Hoje é dia 10. Faz um ano agora, dia 10, amanhã. Ela completa um aninho. E foi ela e a casa do menor, porque eu sei que onde eu tava lá, tava pra morrer. Eu falei, pô, vou pra um lugar onde eu sei que eu vou construir minha família. Tu quer ser mãe bonita aqui? Quero um dia ser mãe social. Ela gosta da mãe social? Quero ser mãe social. Eu gosto de cuidar de crianças, então eu quero sim. Quais são os teus sonhos para o futuro? Tu tem sonho? Tenho.
O meu sonho é ser jogador de futebol. Cosa volete fare da grandi? O que tu quer fazer? Fala alto. Veterinária? Perché? Vuoi essere veterinária? Perché? Tu gosta dos animais? Você voltaria para a rua? Não. Não. Tu quer falar alguma coisa ao pessoal sobre os meninos da rua? Alguma coisa, uma mensagem? Quem tá na rua, sai da rua, por favor. Vai pra casa. Come ti senti adesso a parlare di quei tempi? Eu não sei explicar como me sinto. Eu sinto de que eu fui um menino abençoado por Deus, privilegiado. Porque resisti a tudo que foi de ruim, passei por tudo que foi de ruim, resisti e consegui dar uma volta por cima, consegui superar. A Casa do Menor foi um grande forte, onde eu pude superar psicólogos para me ajudarem, criar minha personalidade, entendeu? Hoje eu tenho uma personalidade firme, uma personalidade sólida, porque a Casa do Menor, através dos psicólogos, através das pessoas, dos amigos, me ajudou a criar essa personalidade. Hoje em dia eu posso dizer que sou uma pessoa totalmente feliz, totalmente gratificada por tudo. Eu atualmente estou trabalhando como gastrônomo. Meu sonho é não viver só da culinária, mas sim viver do meu ramo artístico. E me sinto por você adotado, minha Nossa Senhora Aparecida, minha Nossa Senhora Aparecida, quero ser seu filho. Il nostro viaggio in questa puntata è partito da un tentativo di comprendere il perché del fenomeno internazionale della prostituzione maschile brasiliana. Abbiamo così scoperto che la maggior parte di loro iniziano a prostituirsi da adolescenti. E così abbiamo voluto investigare la situazione dei minorenni svantaggiati del Brasile, che seppur sono certamente una piccola percentuale della popolazione minorile, sono altresì le vittime più frequenti del traffico internazionale. L'Italia e la Germania sono i due paesi europei da cui partono più voli charter alla volta del Brasile. I maschi italiani dediti al turismo sessuale sono, secondo l'ECPAT, una onlus che si occupa di proteggere i bambini dallo sfruttamento sessuale, circa 80.000. Voli quindi pieni di uomini di mezza età, tendenzialmente sposati, diretti principalmente nel nord-est del paese, nella famigerata località marina di Fortaleza. Molti di questi charter partivano una volta da Milano, ora tendono a partire da Cagliari. Una volta a destinazione, i mariti italiani camminano indisturbati sulle spiagge in compagnia di bambine che essi hanno scelto da una pletora di possibilità offerte da agenti di viaggio ultraprotetti. Una mafia più pericolosa di quella che conosciamo noi, ragione per cui non se ne parla spesso. Alcuni scelgono una bambina per tutta la settimana, altri una diversa ogni giorno. Non si tratta solo di sesso. Questi uomini vogliono essere coccolati. A volte le bambine si limitano a cucinare, lavare per loro e far loro compagnia. La spiegazione più comune che danno alle loro mogli prima di partire? Cara, vado via con gli amici per un torneo di calcetto. Ci vediamo tra una settimana. Una cosa la devo dire. Non appartengo ad alcuna chiesa. Ma se vogliamo, a volte ho forse un pregiudizio nei confronti delle operazioni della chiesa. Quando ho incontrato padre Renato e gli ho sentito ripetere la parola amore, 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 ovviamente mi sembrava di riascoltare sempre il solito mantra. Non so come dire, ero prevenuto, forse, ma avendo passato molto tempo con i suoi ragazzi e vissuto più di un mese in Brasile, dopo essermi immerso in così tante realtà, capisco ora cosa padre Renato voleva veramente dire. L'ho capito quando l'ho astratto da lui, dalla religione, dai suoi ragazzi, dal Brasile. L'ho capito quando l'ho sentito sulla mia pelle. Chiamiamolo amore, affetto, attenzione, un abbraccio, una sensazione che a qualcuno tu importi, che la tua vita conta qualcosa, che vale la pena di rimanere in vita. Questi sono valori universali, di cui ci nutriamo tutti, più o meno ricchi di denaro, uomini, donne, gay, transessuali, prostituti, bianchi o neri. L'attenzione di qualcuno nei confronti di chiunque, l'ho visto con i miei occhi, può cambiare una vita data per persa in un batter d'occhio.